Uma outra característica da fórmula ZIV é que a gente esclarece quais são os principais papéis e responsabilidades de profissionais, de pessoas que usam e que trabalham com ZIV todos os dias. Esse material é muito legal para você que está começando a trabalhar com o ZIV, por exemplo, e você quer saber, por exemplo, quais são as competências que você tem que desenvolver na sua equipe para a sua equipe operar e tirar os maiores benefícios do ZIV. No documento da Fórmula ZIV, a gente descreve detalhadamente todos esses papéis e quais são os perfis desses profissionais. O que essas pessoas têm que saber? Então, esse guia, ele serve também como um roadmap para você formar a sua equipe. É importante deixar claro também, e eu vou destacar isso está destacado na Fórmula ZIV, mas eu vou trazer aqui como destaque, né? Que em muitas organizações, você não vai ter uma pessoa para cada um desses papéis aqui. Em empresas menores, você tem muitas vezes o papel de uma pessoa só, que executa todos esses papéis, ou uma boa parte desses papéis, ao mesmo tempo. Então, isso vai variar. É possível que eu tenha o mesmo chapéu e eu tire o chapéu ao longo do dia, que eu esteja com vários chapéus ao mesmo tempo, né? Mas, por uma questão pro forma, é importante a gente entender que existem esses perfis diferentes. De modo simplificado, porque no documento da Fórmula ZIV tem bastante detalhado o que é cada papel, né? O que são esses papéis aqui? A gente tem a figura do dono do aplicativo, né? O dono do aplicativo é um conceito que a gente criou para representar o gestor, o responsável por prestar contas pelos resultados desse produto que está sendo criado. Então, por exemplo, se eu estou automatizando processos na área de recursos humanos, por exemplo, geralmente o dono do aplicativo aqui vai ser o gerente de recursos humanos. Ele que presta conta sobre o serviço que está sendo prestado de recursos humanos. Se eu estou automatizando no ZIV, por exemplo, compras, então provavelmente o dono do aplicativo é o gestor de compras da organização. Ele é o responsável principal por definir as regras de compras da organização e também a performance das compras dentro da organização. O dono do aplicativo, ele é fundamental, porque é ele que define os rumos do trabalho, é ele que define o que precisa ser feito. Além do dono do aplicativo, abaixo aqui do dono do aplicativo, né, não tem uma ordem certa, mas só aqui graficamente abaixo, nós temos talvez um papel mais importante de todos na utilização do ZIV, que é o Citizen Developer. O Citizen Developer, ele é um papel novo, ele não é uma invenção da ZIV, ele é um papel novo que tem sido utilizado no mundo inteiro para representar profissionais de negócio, analistas de processo, etc., que estão indo um passo além e estão conseguindo entregar produtos digitais através de ferramentas low-code, como o ZIV. Nós temos uma série de webinários que nós estamos fazendo. Nós temos pelo menos um webinar por mês, e esse ano todo é dedicado ao low-code e o Citizen Developer, onde a gente conta mais sobre esse perfil do Citizen Developer. Tá? Depois a gente vai botar no chat aqui um link para o webinar de Citizen Developer, que a gente fala exatamente quem é o Citizen Developer, o que ele precisa ter. A grande característica aqui do Citizen Developer é o seguinte: é ele que vai ser responsável por 80% ou 90% da automação do ZIV, e, na maior parte das vezes, ele não é alguém de TI. Tá? Bom, passando aqui, em muitas empresas que têm um grau de exigência maior, que tem um grau de detalhamento maior, um grau de sofisticação maior, você vai ter, ou você vai precisar, de um professional developer. O que é um professional developer? É o programador que a gente conhece. Tá? Ah, Rafael, mas eu preciso ter um programador para usar o ZIV? Não, você não precisa. Nós temos dezenas ou centenas de clientes que não têm um professional developer e que implementam a nossa ferramenta com sucesso. Agora, o ZIV tem uma filosofia de extensão. O que significa isso? Que você pode criar plugins dentro dele,
ou integrações com outros sistemas legados, e esses plugins, caso o seu negócio necessite isso, caso você entenda que o seu projeto precisa disso, esses plugins podem ser criados por professional developers. Então, isso é uma característica interessante da nossa ferramenta, que ela não se fecha só no que ela entrega. Você pode desenvolver em cima dela e, com isso, criar coisas novas em cima. E nós temos diversos casos de clientes que têm professional developers que criam coisas inimagináveis em cima da nossa plataforma. Muitas organizações, ainda, principalmente as organizações maiores, têm um time de sustentação. O que é esse time de sustentação? Algumas vezes o time de sustentação está conectado com a equipe de suporte técnico, por exemplo, da própria empresa. Tá? O time de sustentação, geralmente, ele é a equipe responsável por fazer manutenção nos cadastros básicos do ZIB. Por exemplo, criar usuários, trocar pessoas, fazer adaptações nas hierarquias, fazer controles de permissão, etc. Em empresas menores, é muito comum que o Citizen Developer também seja responsável pela sustentação. Então, como eu disse, as coisas meio que se misturam aqui, depende do porte da empresa, do tamanho da equipe. Tá? Por fim, nós temos os clientes, né, que são muito importantes, são uma peça fundamental de todo o processo. Né? Os clientes aqui, a gente pode ter tanto cliente interno quanto cliente externo. Tá? A gente pode usar esse termo, algumas metodologias, algumas compêndios não gostam desse termo de cliente interno, tá? Mas eu vou usar essa liberdade de expressão aqui para usar o termo cliente interno, como se os colaboradores que podem fazer solicitações, né? Mas também eu tenho os clientes externos. Então, nós temos diversos clientes nossos que os clientes dos nossos clientes acessam o ZIV para fazerem solicitações. E eles abrem e fazem pedidos, usam os aplicativos criados pelos nossos clientes, né? O cliente, então, aqui é a peça fundamental de toda a história. E a gente tem os atores. Os atores são as pessoas que fazem os processos e os aplicativos acontecerem no dia a dia. São as pessoas que recebem tarefas e que executam tarefas, que acompanham relatórios. Aqui a gente também está falando dos gestores aqui, que fazem monitoramento de performance e outras coisas. Tá? Então, de modo geral, esses são os papéis que a gente encontra num projeto, são todos os papéis, né? E como eu falei, depende do tamanho do projeto, eu vou ter todos esses papéis ou não, tá? E muitas vezes uma pessoa vai desempenhar vários desses papéis aqui.